Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo à comunidade da RLS TV. Então, um canal voltado tanto para TV Box e aplicativos, tá? Nós vamos mostrar para vocês aqui hoje, o nosso vídeo, hoje a nossa intenção é sobre TV Box travando, tá? É um relato que nós estamos recebendo mas muito mesmo. A minha TV Box, Ronaldo, ela trava muito. Eu já não tenho quase aplicativo, já desinstalei e continua travando demais a minha TV Box, tá? E eu vou usar como exemplo aqui, duas de cliente nosso, tá? Uma da Inova, uma da MXQ Pro 5G e uma outra MXQ Pro que é 2.4, tá? Um dos motivos, pessoal, da travamento em TV Box acontece devido ao Wi-Fi da sua residência, tá? E por que a gente fala do Wi-Fi? Muitas das vezes as pessoas colocam no cabo e a sua TV Box, como esse caso aqui dessas MXQ e essa Inova, elas funcionam em 5G, o que te dá uma conexão muito melhor em Wi-Fi do que a cabo, tá? Se você colocar essas TV Box na sua Wi-Fi 5G da sua casa, ele vai funcionar muito melhor que a cabo. Porém, se a sua TV Box for igual a essa daqui, que é 2.4, se você colocar no cabo, ela vai funcionar melhor que na Wi-Fi. E por que isso, pessoal? O 2.4, ele tem uma conexão inferior ao cabo, tá? Devido a que o cabo, em qualquer uma dessas três TV Box aqui, o cabo ele vai funcionar em 10/100, tá? O máximo de velocidade é 100 megabits, tá? Fica travado em 100 megabits no cabo. No 2.4, como caso dessa, o seu máximo de Wi-Fi que você vai conseguir usufruir seria de 60 megabits por segundo. Você vai perder 40, tá? E se tratando tanto de TV Box, que a gente vai falar de IPTV, nós vamos falar de aplicativos como Netflix, a conexão, quanto mais rápida, melhor, tá? E nesse caso aqui, você perderia no Wi-Fi. Se você puder botar no sem fio, seria muito mais tranquilo, muito melhor para você trabalhar, tá? Já no 5G, por que a gente fala então que você conectar no 5G é muito melhor? Porque o 5G, o mais lento do 5G que você vai conseguir seria 150, 180 megabits, tá? Ou seja, 80 megas a mais que o cabo, tá? Por isso a gente fala que você não utilizar o cabo e sim o Wi-Fi, no caso da 5G. E até quando você for comprar uma TV Box para sua residência, o ideal é que ela venha com 5G. Além de processador, tá? Também. Porque o processador, ele vai trabalhar melhor e vai te auxiliar melhor o processamento de informações na sua TV Box, tá? E agora, como a gente está falando de Wi-Fi, vou dar outra dica a vocês, pessoal. Evitem usar o Wi-Fi com espaçamento em nomes. E vou mostrar a vocês aqui o que é um espaçamento, o que a gente fala de nomes na rede sem fio. Que é um outro problema também que ocorre, que muita gente fala, pô, eu botei no cabo, Ronaldo. Porque quando eu coloquei ela na minha TV Box na sem fio, ela fica caindo muito. Isso até relato de um inscrito nosso aqui, tá? Que ele relatou sobre isso. Ele, cara, Ronaldo, não consigo conectar a minha TV Box na rede sem fio. Eu não consigo, Ronaldo, ficar estável. Minha conexão cai o tempo todo. Ele conecta, mas cai, tá? E vou mostrar para vocês aqui. Vamos para o computador, tá? Vou abrir o meu desktop. Aqui, pessoal. Estou agora no meu desktop. O que ocorre, pessoal? Quando a gente fica com o nome com espaçamento. O que é o nome com espaçamento que a gente fala? Vocês vão olhar aqui, ó. Tá vendo? É até um tutorial que nós estamos colocando aqui, que nós estamos abrindo aqui um blog da TV Box, tá? Nós vamos abrir um blog sobre a RLS TV, mostrando para vocês os erros mais comuns em TV Box. E até auxiliando a vocês com fotos e tá? Vai ter essa opção. Isso aqui é um dos artigos do nosso blog, tá? E o que ocorre aqui, pessoal? Nós estamos colocando aqui o Wi-Fi da casa, tá vendo? Vocês vão ver aqui que tá Wi-Fi, espaço em branco da casa. O que ocorre quando você coloca o nome com espaçamento assim, tá? Ao invés de utilizar
como está aqui embaixo, Wi-Fi underline da casa, ou Wi-Fi underline traço da casa, sem espaço, tá? Pode ser qualquer coisa, pessoal. A gente está dando aqui um exemplo, tá? Mas pode ser coisa sem espaço em branco entre os nomes. E o principal motivo que ocorre, tá, pessoal, é uma falha nos seus repetidores. Isso é uma coisa muito comum de ocorrer, tá? Seu TV Box, às vezes, ele vai estar no ambiente mais distante do modem de conexão da sua internet, e esse repetidor ele vai dar uma falha de conexão. Por quê? Muitas das vezes o nome da sua rede, ela está com espaçamento, tá? Em branco, um espaço em branco entre os nomes, ou seja, sem caracteres. Outro caso que ocorre é um conflito de codificação, tá? Isso é uma coisa muito rara. Por que a gente diz assim que é raro? No computador desktop, isso não ocorre. Notebook mais moderno também não ocorre. Porém, como a gente está falando aqui em TV Box, o nosso canal é voltado a TV Box, nós estamos, e também TV Smart, tá? Quando a gente fala em TV Box, vamos falar em TV Smart. Nós estamos falando em dispositivos antigos de conexão, tá? Não é um dispositivo tão moderno assim. Embora, Ronaldo, mas é 5G, é um negócio melhorzinho? Sim. Porém, todavia, o chipset é antigo, e o chipset é o que comanda a conexão. E o chipset, por ser antigo, ele vai dar um conflito. E, originalmente, tá? Popularmente, ele vai dar falha na sua conexão de rede. Falhas de codificação, ou seja, pedindo senha o tempo todo. Ele não vai reconhecer a senha, vai dar senha incorreta. Tá? Isso é um defeito de codificação. Tá? Agora vamos lá. Outra coisa aqui do problema aqui, esse problema de linha de comando, tá? Isso aqui nós vamos apagar, pessoal. Isso não existe, tá? É erro de servidor, isso não existe em momento algum, tá? Servidor, tudo isso aí não existe mais não. Isso aí é carta fora do baralho. Testado, tá? Na teoria não funcionaria, mas na prática é diferente, tá? Na prática funciona. Portanto, aí, pessoal, isso é uma coisa bem obsoleta. Ela só vai dar erro se a gente der linha de comando em DOS para poder programar em DOS. Mas mesmo assim, hoje no Python, o sistema do Python hoje atualizou e corrigiu isso, tá? Isso tá descartado. Porém, ele vai dar o que a gente falou em dispositivos antigos, como é o caso do TV Box, como é o caso de televisões, tá? Smart, como é o caso também de lâmpadas, tá? Ele vai originar uma coisa, ele conecta, outra coisa não consegue. E vai dar falha de quê? Que é o que a gente fala, falha na hora de autenticar a senha, tá? É sempre na hora da senha, ele vai ficar dando erro de senha o tempo todo e vai te pedir. Outras coisas, ele vai conectar uma coisa e não vai conectar outra. Ele conecta um dispositivo e não conecta outro. Isso ocorre também em caso de impressoras no seu computador, tá? A gente, como está falando aqui em outras coisas, vamos falar também em impressoras, tá? Na hora de conexão. Por isso, pessoal, evita o nome. Quando você colocar o nome, nunca deixe espaço branco entre os nomes. Como vocês estão vendo aqui no exemplo que nós estamos sugerindo, tá? Que isso aqui vai ser uma matéria de um blog nosso, também da RLS TV. Aqui, evite o Wi-Fi, espaço da casa. E sim, vocês vão sempre, optam sempre, tá? Aqui é uma orientação nossa para você essa correção. Usa sempre o nome, tá? Obedecendo, sem espaço em branco entre o nome nenhum. Porque ele vai reconhecer o nome aqui, se você botar o nome aqui separado, como está aqui sem espaço, ele vai reconhecer aqui, ele vai travar no Wi-Fi e vai desconhecer o da casa. E vai te dar erro de codificação devido ao que? Ele só reconhece o Wi-Fi, como não vai ter o da casa, que é necessário para o seu roteador reconhecer o aparelho, ele vai dar erro de autenticação. É isso que ocorre, tá? Na explicação total que eu quero passar para vocês aqui quando você bota aqui o Wi-Fi e dá um espaço em branco, o seu roteador, ele não passa a reconhecer porque o seu dispositivo, como é antigo, ele só fica como Wi-Fi. O da casa vai aparecer, porém é ignorado pelo seu chipset. E o seu roteador ele ignora essa opção, porque o seu chipset não consegue fazer podemos dizer assim, a ligação perfeita para o seu
para o seu roteador ou seu repetidor, tá? Ele vai dar esse errinho aí. E como a gente falou, ele vai dar falha toda hora. Ele vai ficar conectando e desconectando seus repetidores da casa. Conecta e cai, conecta e cai. É a famosa casa aí da queda de Wi-Fi. Fica indo e voltando, tá? É um erro comum. Além da criptografia, pessoal. Opte sempre pela criptografia do seu roteador entre WPA ou WPA2. E porque TV Box e televisões de Smart, elas não vão reconhecer o Wi-Fi 6 ainda. A maioria das TVs que a gente tem pego na rua não trabalham com Wi-Fi 6. E quando não reconhece o Wi-Fi 6, vai dar erro de conexão se você utilizar qualquer coisa fora do WPA ou WPA2. Tá bom? Esse é um segundo conselho que a gente dá aí em caso de travamento. E o próximo travamento é TV Box, pessoal. O próximo travamento às vezes é programas, tá? Ocorre muito. E outro é aqui quando olha aquecimento no chipset. Vocês vão notar que essa aqui é da Inova. Eu coloquei aqui, tá? Essa tá aberta porque nós estamos consertando ela. Eu fiz aqui a opção aqui da troca do chipset, tá? E vocês vão ver aqui, ó. Ele vai colocar aqui, eu estou colocando nela aqui um dissipador. Por que eu estou utilizando um dissipador? Vamos abrir uma outra aqui, tá? Eu vou abrir aqui a MXQ Pro e vou explicar para vocês o porquê do dissipador, tá? Vou abrir as duas, tanto a 2 quanto a 5, para vocês terem uma ideia do que a gente está falando. Vamos lá. Para abrir, pessoal, nós vamos tirar aqui os parafusinhos embaixo. Tá vendo? Tem as travinhas, vamos tirar. Vou fazer isso agora aqui e vou voltar com ela aberta. Vamos lá, pessoal. Vamos voltar aqui. Vocês vão notar aqui, ó. A Inova, como eu falei para vocês, eu coloquei aqui um dissipador, tá? Porque ela não tinha, tá? E o que ocorre quando a gente está falando em travamento de TV Box? Muitas das vezes vocês já limparam a sua TV Box, ela não tem nenhum aplicativos além do que o necessário, e ela trava. E por quê? Por causa disso aqui. Vocês vão notar aqui que tinha coisa, porém, o cara que fez a manutenção dessa TV Box aqui, que veio para cá, que é a 5G, ela não tem aqui a opção aqui do dissipador. Tiraram e não colocou. O que ocorre, pessoal, quando faz isso? Primeiro, você vai notar aqui que ela tem uma pasta térmica velha que não foi removida. Segundo, como ela aquece muito, vai travar, tá? Vai travar porque o chipset aquece e ele vai ficar travando, ele vai ficar resfriando, vai e volta. Muitas das vezes você não vai ligar ar-condicionado em casa devido à sua conta de luz também. Outros porque não tem, muita gente não tem, outros porque fica muito difícil devido à conta de luz da casa aumentar muito, é uma lógica, tá? Então, pessoal, ela vai acontecer o quê? Vai aquecer e vai travar. Vocês vão olhar aqui na 2.4, a pasta térmica dela é antiga, tá vendo? E ela também tem uns travamentos, tem uns delay. E por que isso, pessoal? Aqui por causa da pasta térmica antiga e o dissipador, ele não está corretamente instalado. Pode olhar, ele não está pegando todo o chipset, tá bom? Ele precisa pegar totalmente o chipset, ficar totalmente alinhado ao chipset para poder trabalhar. E como a pasta térmica está antiga, ela não faz uma troca de calor correta. E é um outro ponto que eu vou tocar com vocês aqui, tá? Na hora de fazer aí a manutenção da sua TV Box na sua casa, você abrir o seu aparelho, tá? Como eu falei, tira os parafusinhos embaixo, tá? Da tampinha, são 4 parafusinhos aqui, a tampinha. Tirou, você vai ter acesso à sua plaquinha, remover a plaquinha, tá? Você vai pegar aqui, vai puxar somente na puxada no seu chipset. E na hora da limpeza você pode utilizar aqui um álcool isopropílico, tá? Eu estou utilizando aqui da Implast, tá? E nada mais do que cotonete, tá? E faz a limpezinha aqui da pontinha. Vou mostrar a vocês como sai tudo, tá? Aqui, ó. Vou usar álcool isopropílico. E vamos botar aqui. Deixa eu trocar aqui a mão.
E você vai notar aqui, ó. A gente vai deixando ele agir e ele vai soltando, tá? Se não soltar, pessoal, Ronaldo, não soltou, ficou preso, nada mais é do que você utiliza aqui a mão. Pode utilizar a unha, tá? Aqui, ó. Começou a soltar a parte plástica. Porque isso aqui, o que acontece? Quando ele fica velho, ele vira um plástico. E esse plásticozinho faz essa coisinha aqui virar uma não troca de calor. Tá bom? E a gente vai soltando. Tá vendo aqui que ele vai soltando aos pouquinhos. Tá? Isso é só para demonstração para vocês. E depois a gente limpa direitinho. Mas enfim, você vai deixar o chipset limpo e vai colocar aqui um dissipadorzinho. Um dissipador que você pode comprar em qualquer loja de eletrônica, pessoal. Um dissipadorzinho que for para transistor. Só você pedir um dissipador de transistor. E o ideal é que ele dê o tamanho de um dedo, que é o tamanho aqui desse chipset. Colocou o tamanho de um dedo, ele vai dar direitinho, tá bom? E você pode colocar ali. E vai funcionar com perfeição. E caso a Ronaldo já tem, mas não tá igual dessa TV Box aqui de 2.4. Remove, pessoal. Você pode puxar e vai colocar. Você vai notar que ela fica presa, tá? É só dar uma puxadinha com tranquilidade, ela vai soltar com tranquilidade aí e vocês vão conseguir colocar. Usa sempre auxílio, se puder, de um alicate de bico. Como disse assim, que vai puxando devagarzinho, com todo o carinho do mundo, que ela vai soltar, tá? Soltou, você troca a sua pasta térmica e coloca ali a sua TV Box, com certeza, pessoal, vai melhorar e muito, tá? Por quê? Você vai aumentar muito o desempenho da sua TV Box, que ela começa a trocar o calor com mais fluidez, tá bom? Aliado a isso, pessoal, o que mais que a gente pode falar sobre isso? Tendo em vista que a gente está aberto. Nós já falamos aqui do Wi-Fi e já falamos aqui do aquecimento. Caso você queira, você pode utilizar um cooler, tá? Cooler de 12 volts. Eu tenho aqui um de fonte. Você consegue achar em fonte de computador, tá? Vamos pegar aqui. Você vai notar que tem as aberturas. E se você colocar aqui, ó, na abertura, aqui, caso você queira ainda ajudá-la, colocar aqui. Você pode botar aqui um suportezinho de borracha, colocar aqui e colocar um suporte de borracha para dar um espaçamento da mesa, ou da onde ele for ficar abrigado. E pronto, pessoal. Vai dar uma refrigeração, caso você queira, tá bom? Fica a dica a vocês aí, tá? TV Box travando, lista às vezes com problema, travando muito, você tá vendo suas séries, vira e mexe ela trava, muitas das vezes é isso aí, pessoal. Em resumo, é o que nós já falamos, o Wi-Fi, tá? O nome da rede sem fio da sua casa pode estar com problema, em caso do 5G, rede 2.4, pessoal, evite, de preferência, pessoal, utilize o cabo, se a sua rede não tiver uma conexão sem fio, ou se seu aparelho não permitir, né? Hoje todo roteador permite. Porém, o seu aparelho, ele não permite conexão 5G, opte pelo cabo, tá? Essa entradinha aqui, ó. Opte pelo cabo, porque ele vai dar uma conectividade melhor de conexão à internet, tá? No caso do 5G, pessoal, opte pelo 5G. Tenha atenção ao nome da sua rede sem fio, que não pode ter um espaço em branco, tá? Devido a que, pessoal, como estamos falando de TV Box, ela é antiga e o nome com espaço, o chipset só reconhece. Vai aparecer na sua TV Box o nome com espaçamento, como nós usamos o exemplo do Wi-Fi da casa, e não vai conectar, tá bom? E outro, nós falamos sobre o calor, tá? Chipset, pessoal. Coloca sempre um cooler em cima do seu chipset, um cooler em cima do chipset, se possível. Como não há, porque não tem como ligar, a gente vai utilizar somente um dissipador, tá? Porque TV Box não há como a gente ligar um cooler de chipset. Então utilizamos um dissipador, tá? Eu vejo às vezes muita gente, muito técnico em YouTube falando, não, a gente coloca um cooler de chipset. Beleza, meu amigo, tu vai ligar onde?
vai fazer um jumper para ligar na fonte, vai dar ruim. A fonte dele é 5 volts, tá? Eu não gosto aqui de vender terreno na lua, porque a gente atua com a verdade. Não tem como ligar um cooler de chipset na TV Box. Por isso, a orientação, você pode utilizar um cooler como eu demonstrei. Um cooler onde? Na tampinha traseira. Você vai utilizar uma fonte de 12 volts e vai ligar o cooler ali, presinho, bonitinho, e vai atuar mandando vento para dentro, ajudando na refrigeração da sua TV Box. Mas somente assim, tá? Você colocando o chipset já adianta e muito, pessoal. E muito. Isso não vai travar mais, tá bom? Isso é tudo por hoje, pessoal. Peço a todos, pessoal, inscreva-se no nosso canal, compartilhe o nosso vídeo, deixe suas dúvidas nos comentários. Será uma enorme satisfação poder ajudá-los, tá? Aqui nas suas dúvidas, remover dúvidas, ajudar vocês nas suas dificuldades. E caso vocês queiram, eu vou deixar o nosso e-mail na descrição. Pode mandar um e-mail com uma foto de tela aí do seu Wi-Fi. A gente ajuda vocês aí a atuar, tá? Acessar o seu roteador, a como localizar e você fazer a mudança. Não somos nós que vamos fazer isso, você fará. E nós vamos te ajudar, porque o nosso canal é voltado a ajudar a todos, tá? A gente ajuda a todos, a todas que precisem, tá? A gente não tem problema em ajudar ninguém, tá? Conta sempre conosco, tá? E novamente, peço a vocês, inscreva-se no nosso canal, tá? Compartilha nossos vídeos, clica aqui no botão gostei e deixa suas dúvidas aqui no comentário ou mande por e-mail que vai estar na descrição. Será uma enorme satisfação ajudar vocês. Fiquem com Deus, pessoal. Um forte abraço a todos. Tchau.